aqui é o Marco falando, com mais atualização aí dos nossos multimercados, referente ao mês de novembro. Mês passado excepcional para os ativos de risco, e o que me chama bastante atenção é que você teve um mês que foi talvez um dos melhores meses da história para as bolsas internacionais, né? Todas as bolsas subindo muito forte, com esse movimento que é atípico, que é quando os juros ficam parados mesmo com a bolsa subindo, né? Isso aqui que chama bastante atenção. Você pega a taxa de juros americana, ela até fecha um pouco no mês, o movimento é marginal, mas ela fecha no meio de um bull market, onde as bolsas internacionais estavam subindo de 15% a 25% no mês. Essa combinação não é comum, ela acontece porque, na verdade, dá um governo Biden que provavelmente não vai ter maioria do Senado. A gente vai voltar a falar desse provavelmente na frente, mas o Biden sem maioria significa que você tem um ambiente mais multilateral, mais propício para a interlocução com a China, mas de qualquer maneira você tira, se ele não tiver maioria no Senado, a chance de aumentar tributos mais fortes ou a chance de um pacote fiscal excessivamente forte que poderia fazer com que o Fed tivesse que diminuir a liquidez. Então isso gera essa combinação que é atípica de juros parado com muita movimentação de bolsa. Além disso, obviamente, ajudaram as eficiências das vacinas, a Pfizer aí que mais chamou atenção, mas não é a única, a Moderna também vindo bem, é um pouco pior vindo a vacina da Oxford, mas de qualquer maneira, algumas vacinas com eficiência acima de 90% também ajudaram nessa grande performance dos ativos de risco. Como é que isso impactou o fundo? A gente teve ganhos na parte de ações principalmente no cenário internacional. Então, a gente tem um tema importante no fundo, que a gente chama de ações de reabertura da economia americana. Então, a gente compra empresas de setores que foram afetados pelo vírus. Então, empresas dos setores de turismo, empresas dos setores de cassino, restaurante, varejo físico. Esse tipo de coisa andou bastante aí no mês passado e foi a principal contribuição positiva para o fundo. Além disso, a gente também ganhou na moeda, a gente está vendido no dólar e comprado no peso mexicano e no ien. O peso mexicano teve uma forte performance aí junto com outras moedas emergentes, também ajudou na performance do fundo. Nos juros, a gente teve ganho no Brasil e no México. O México foi uma exceção, né? No mês passado quase todos os juros subiram, enquanto os juros do México de mercado ele caiu no mês passado. Dois motivos para isso. O primeiro motivo no México que ajudou foi porque as negociações, salário mínimo está vindo um pouco abaixo do que era esperado anteriormente. E o segundo motivo que a inflação do México veio bem mais benigna, foi a primeira grande surpresa para baixo da inflação do México. Então, teve parte desse resultado que veio do México, parte desse resultado veio dos juros do Brasil. Os juros do Brasil, principalmente no NTNB, que teve um mês aí de carrego forte, dado o IPCA alto no mês. Volatilidade também levemente positivo. Aqui a contribuição, principalmente a posição relativa que a gente vende a volatilidade da Bolsa Americana, compra a volatilidade da Bolsa Europeia. No mês passado, a Bolsa Europeia foi bem mais volátil, principalmente no dia da vacina. O Eurostoxx subiu quase 8% no dia, então isso também fez com que tivesse um carregamento positivo no nosso book de volatilidade. Passando para o que a gente tem hoje no fundo, como é que a gente está posicionado, então vamos lembrar, em renda fixa a gente tem posição nos juros no Brasil, principalmente juros mais curtos, em torno aí de 2 a 3 anos no máximo, e aí na NTNB a gente vai um pouco mais longo, entre 2 e 5 anos. Tá? A gente continua a posição no México, nos juros mais curtos, principalmente 2 anos, em moedas a gente está comprado no ien, em peso mexicano e vendido no dólar, e também nesse book de moedas a gente bota a nossa posição de cupom cambial. Então, aqui no Brasil, a gente está montando uma posição relevante, e eu vou explicar um pouco mais na frente, tomada no cupom cambial longo. Então, a taxa de juros em dólar aqui no Brasil está ficando muito baixa em relação ao nível da LIBOR. A gente acha que é um bom seguro para o fundo. Em ações, a gente está comprado no Brasil nos setores de commodities, algumas empresas ligadas à reabertura da economia e serviços financeiros. Nos Estados Unidos, está comprado em reabertura e tecnologia. Em commodities, a gente zerou nossa posição comprada no ouro, e em volatilidade, a gente tem posições na curva de volatilidade de moedas emergentes, do S&P, e a posição relativa que a gente compra a volatilidade da Europa e vende nos Estados Unidos. Qual que é a mudança do mês que eu queria que ficasse claro para vocês? De modo geral, a gente diminuiu o risco offshore, tá? Então a gente cortou o risco aqui nessa posição vendida no dólar, a gente cortou o risco nessa posição comprada em bolsas internacionais. Não é porque o cenário não continua construtivo, o cenário internacional ele é construtivo, é um cenário de recuperação da economia mundial, com bastante liquidez, com suporte fiscal,
mas simplesmente a gente acha que boa parte dessas notícias positivas, elas entraram no preço, então o mercado já está vendo a vacina, o mercado já está vendo o governo Biden sem maioria, então os ativos já subiram de preço, o posicionamento já é mais intenso, então o risco de retorno piorou e faz sentido realizar lucro nessa parte internacional. Na direção contrária, a gente tem aumentado a posição no Brasil, tá? Então a gente ainda havia bastante pessimismo com a situação fiscal do Brasil. A gente acha que esse pessimismo vai diminuir ao longo do tempo, então a gente aumentou a posição de juros no Brasil. E aqui dentro da posição de bolsa brasileira, a gente cortou algumas ações defensivas e vão para essas ações mais ligadas à reabertura. Então, mais risco para o Brasil, menos risco para o internacional, porque o Brasil a gente vê mais pessimismo no mercado e vê, consequentemente, mais upside nas posições. Então, vou entrar direto falando do cenário de Brasil, depois a gente faz alguns comentários sobre o internacional. Acho que a principal coisa que a gente tem que a gente queria passar de mensagem, é que eu acho que esse assunto do risco fiscal, da deterioração da dívida brasileira, acho que ele vai perder intensidade no ano que vem. Obviamente, ele vai continuar com a gente, mas eu acho que a intensidade é bem menor que nos últimos meses. A gente vai começar a falar bem mais de economia. Por que eu acho que a gente vai perder intensidade? Porque mesmo sem fazer nenhuma reforma, isso aqui é bem importante, tá? Então mesmo sem reforma, o teto de gastos ele é viável de ser feito em 2001, 2021 e 2022. Tá? O que acontece, como é que o governo consegue fazer o teto de gastos em 2021 e 2022? Primeiro, ele tem a decisão de não prorrogar o auxílio emergencial, que obviamente é uma decisão super importante. As declarações do presidente Bolsonaro vão na linha que esses auxílios da crise eles vão ficar para trás, que é super importante para você voltar à credibilidade do teto. Segundo, o que aconteceu esse ano? Você vai ver que no ano de 2020 sobrou uma sobra em relação ao que era previsto no teto de gasto. Teve orçamento de guerra, obviamente foi um gasto acima do que era o teto, mas fora do orçamento de guerra, nos gastos que estão sujeitos ao teto, na verdade, você sobrou recursos, porque principalmente sua despesa obrigatória está vindo abaixo do esperado. Então, os gastos com previdência, por exemplo, têm vindo abaixo do esperado. Então, como suas despesas obrigatórias estão vindo abaixo do esperado, significa que em 2021, você mesmo com uma alta das despesas obrigatórias, dada pela inflação desse ano, que vai ser em torno de 4% no IPCA, você consegue fazer o teto de gasto com as despesas discricionárias semelhantes ao patamar atual. Tá? Essa linha mais azul clara, aqui, essa linha amarela, dá uma ideia de quão difícil é fazer o teto. E quanto menor tiver que ser despesa discricionária, mais difícil é fazer o teto de gastos, porque você tem que quase parar sua máquina pública para conseguir tocá-la. Né? Quanto maior for essa linha azul mais claro aqui e essa linha amarela, mais fácil é fazer o teto de gastos. Então, mais uma vez, no ano de 2021, uma coisa importante é que como as despesas obrigatórias estão vindo abaixo do orçado esse ano, isso implica que dá para fazer teto de gastos mantendo a despesa discricionária mais ou menos no nível atual. 2022, você até abre mais espaço do que você tem esse ano, então fica até um pouco mais tranquila a situação. Isso aqui tem muito a ver com a trajetória da inflação. A inflação ela sobe provavelmente até o meio do ano que vem, e o teto de gasto ele é corrigido pela inflação no meio do ano. Então, quando no meio do ano a inflação vai estar alta, você corrige o teto de gastos bastante. Como a inflação cai depois, você corrige as despesas obrigatórias com uma inflação menor. Então, isso gera um equilíbrio melhor entre despesas obrigatórias e reajuste do teto, e sobe mais espaço até para as despesas discricionárias. E quando você olha para o ciclo econômico, há mais um ponto aqui antes de falar do ciclo econômico, tá, que também é importante, um pouco fora. A dívida esse ano, todo mundo comenta que vai bater aí quase 95% do PIB, alguma coisa como 92% do PIB de dívida bruta. No ano que vem, essa dívida pode cair, tá? Algo como 5 pontos. Não é uma queda pequena, tá? Isso aqui acontece tanto por devolução de dinheiro do BNDES, que dá dinheiro para o governo que abate dívida, ocorre porque o custo da dívida está caindo, né? Porque a taxa de juros média da dívida está caindo, e ocorre também porque, na verdade, o PIB ano que vem cresce. O que interessa aqui é o PIB nominal, e o PIB nominal do ano que vem cresce não só porque o PIB real do país cresce algo como 4%, mas como também você vai ter uma média de inflação no deflator do PIB mais alta. Então, a dívida pública até cai no ano que vem, o que também eu acho que ajuda a diminuir a intensidade desse debate fiscal no ano que vem, mesmo sem reforma. Mas aí, mais uma vez, eu queria focar hoje na mensagem aqui do que acontece se a gente for olhar a economia, né? Então, suponho que eu esteja certo, que a gente vai olhar um pouco menos o debate fiscal, o que as pessoas vão estar discutindo de economia. E o importante se a gente volta para o teto de gastos no ano que vem, você tem uma contração fiscal no Brasil
que não tem precedente, né? Assim como a expansão fiscal desse ano não teve precedente, o ano que vem seria uma contração fiscal sem precedente. Você está falando que no ano que vem a gente vai cortar, em termos reais, o gasto público bastante, e você vai estar tirando 6 pontos do PIB em um ano de dívida fiscal, tá? 6 pontos do PIB de corte no ano é você cortar 2 PIBs do Uruguai de gasto público, é você cortar algo como 500 bilhões de reais, você vai tirar um suporte muito grande da economia, tá? Eu não me surpreenderia se a gente desse uma guinada de 180 graus da discussão de fiscal, e, na verdade, em algum momento do ano que vem, a gente vai estar falando como a gente está cortando rápido o suporte para a economia e como isso está dando uma segurada no retorno do crescimento econômico e vai precisar, na verdade, de mais expansão monetária para compensar, tá? Então, a situação econômica vai ser essa: você corta 6 pontos do PIB de gasto, num país que tem um desemprego que está próximo de 15%, mas, na verdade, ele só está um desemprego próximo de 15%, porque, na verdade, muitas pessoas não estão procurando emprego por causa da pandemia. Porque se as pessoas estivessem procurando emprego, o desemprego teria mais próximo de 23%. Então, você corta 6 pontos do PIB de fiscal, num desemprego que está no máximo histórico do país, e o mercado me diz que, ao mesmo momento que eu vou estar cortando fiscal, numa economia que está desemprego no máximo histórico, eu vou estar subindo os juros aí em algo como de 2% da Selic hoje para 7,5% no final de 2022, mais de 500 pontos de Selic, tá? A gente acha essa combinação improvável, a gente acha que muito provavelmente os juros vai ter que ser bem mais baixo do que está na curva, então a gente gosta bastante dos pré-fixados, a gente aumentou no mês passado, como eu falei, juros de 1 a 3 anos nominal, e o juros real um pouquinho mais longo do que isso que a gente tem na carteira, a gente aumentou no mês passado. O risco aqui, obviamente, é o vírus, né? Se o vírus começar a piorar mais rapidamente, você pode ter que o governo tem que, de fato, voltar a fazer alguma coisa fora do teto de gastos. Por enquanto, a situação ela está piorando, obviamente, mas não parece estar muito grave. Então, aqui a gente mostra os dados de óbitos. A situação tem piorado, mas você vê, não é nada comparado ao que foi no auge anterior. Aqui a gente mostra as hospitalizações, também tem uma pequena piora, mas também longe do que foi os picos anteriores. Mas isso aqui a gente tem que acompanhar, tá? Esse aqui seria o risco. Por enquanto, eu não acho que piora para essa decisão que vai ser tomada agora em dezembro do auxílio emergencial ser modificada, mas se piorar muito rápido no ano que vem, você poderia ter algum momento no ano que vem mais pressão para você voltar para os auxílios. A proteção que a gente está fazendo para isso é comprar o cupom cambial longo. Então, lembrando, o cupom cambial longo é aquela taxa de juros no mercado local em dólar. Aqui a gente mostra quanto essa taxa está acima da LIBOR, então quanto que o Brasil, aqui dentro do Brasil, a taxa em dólar está acima da taxa em dólar lá do Tesouro Americano, e a gente olha que esse spread está nos mínimos históricos, tá? Isso aqui tem bastante a ver com, na verdade, captações que aconteceram no mês passado, então B2W, loja americana, fizeram captações lá fora, porque tem vantagem tributária, elas fazem a proteção aqui nesse mercado, essa taxa deu um ponto de entrada, a gente acha uma boa proteção, tá? Tomar uma taxa de juros aí em dólar no Brasil de 10 anos, que você está 70 pontos acima da LIBOR, a gente acha bastante atrativo, tá? Acho que isso aqui tem muito pouco para continuar fechando, e qualquer estresse que tem, eventualmente, de fiscal no país, de aumento de risco, ou mesmo alguma coisa no cenário internacional pior, isso pode abrir bem mais do que tem para fechar, tá? Então, essa é a nossa proteção. E, finalmente, para falar de Brasil, mês passado, falar de Bolsa no Brasil, que é a última coisa que eu queria falar com vocês do mercado brasileiro. Mês passado a gente teve um mês, obviamente, muito forte e de bastante cotação, tá? Então, as empresas estavam ganhando no ano, como e-commerce e bens de capital, você vê que são os principais setores positivos no ano, foram setores que caíram, enquanto outros setores que estavam para trás, como aéreas, por exemplo, foram os principais setores da Bolsa. Então, o mercado rotacionou desses plays mais que tinham sido bem na época do Covid para outros tipos de play que podem recuperar com a vacina. E o que a gente está alocando capital principalmente alguns setores que ainda estão baratos no ano, como em shoppings. Você vê, o setor ainda cai 36% no ano, o setor que ainda está barato, a gente acha que com a vacina vai normalizar, a gente gosta da parte também do setor ligado a juros, a gente acha que com juros baixos também tende a ganhar, então a gente comprou alguma coisa de shopping, a gente comprou alguma coisa de transporte também, porque a gente comprou rodovias, também setor ainda sofreu bastante no ano, o operacional do setor já está quase totalmente normalizado, né? O fluxo nas rodovias já está normal, também se beneficia de juros baixos. Então, foi esse tipo de papel que a gente colocou na carteira no mês passado. Então, a gente continua ainda comprado na Bolsa em commodities,
A gente tem aumentado Petrobras e diminuído a posição na Vale, mas ainda está com o mesmo tamanho comprado em commodities, e no mês passado a gente diminuiu umas ações mais defensivas, como supermercado, como elétricas, e a gente colocou nessas ações de reabertura, como eu falei, tem a BR Distribuidora aqui, tem os shoppings, tem as rodovias, foi o tipo de papel que a gente comprou no mês passado para o fundo, e a gente continua em alguns plays mais estruturais de e-commerce e serviços financeiros, como Via Varejo e BTG Pactual. Tá? Então, a posição do Prest aumentou no Brasil, a posição de bolsa a gente ficou inalterada de tamanho, mas a gente trocou dentro dos setores, saindo de defensivo e indo para a reabertura. Além disso, como sempre, a gente tem 30 pares de ações na carteira, né? Não é só o direcional, tem também o relativo. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, tem várias ações de vestuário que estão caindo no ano mais do que as empresas de aérea, sem que elas deveriam, na nossa cabeça, cair bem menos. Tá? Por quê? Porque o setor aéreo ele pode recuperar, mas ele é um setor que durante esse período ele se endividou mais, ele queimou mais caixa, então, na verdade, o valor das ações não deveria voltar aos períodos anteriores, como, na verdade, o setor de vestuário ele ficou bem mais resiliente aí ao longo do tempo, queimou bem menos caixa, então, quando for reabrindo a economia, já tem mais potencial nele do que nas aéreas. Tá? Mas, enfim, são 30 pares, são várias coisas pequenas, mas só para lembrar que tem isso na carteira. Então, essa é a mensagem de Brasil aí, a gente achando que vai discutir menos a parte de fiscal, vai discutir economia, e quando você olhar a economia, você vê uma economia com desemprego ainda alto, recuperando, mas ainda no patamar muito baixo, com uma grande contração fiscal e que o juros vai ficar baixo por bem mais tempo que o mercado tem, e achando que tem que comprar na bolsa esses plays de reabertura, de modo geral. Passando para o global, aqui foi onde a gente tirou risco, tá? Obviamente, o principal movimento do mês foi esse movimento da vacina. Aqui a curva de vacinação esperada dos principais países desenvolvidos. Aqui a gente tem o caso do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japão. Você vê que até lá, abril do ano que vem, você já consegue vacinar algo como metade da população, que seria suficiente para chegar na imunidade de rebanho, e o Covid tem impacto praticamente indo para zero nas economias. Tá? Então, rapidamente, essas economias vão estar vacinadas, o que obviamente foi uma notícia positiva, que fez o mercado andar. Isso aqui é outra forma de olhar, isso aqui é quantas vacinas estão sendo compradas por país em relação ao tamanho da população. Um seria você comprar vacinas em linha com o tamanho da população. Você vê que o país como o Canadá está comprando 3,5 vezes de vacinas que eles têm de população, Estados Unidos algo como 3 vezes. Tem países também como Canadá e Estados Unidos, só com a vacina da Pfizer, que foi essa que foi super eficiente no mês passado, e já tem uma capacidade de vacinar a população praticamente inteira. Tá? Então, indo bem, acho que isso aqui foi uma notícia positiva e por isso os mercados andaram. A coisa que a gente fez no mês foi zerar, o que é o terceiro ponto internacional, a gente zerou o ouro logo depois da eleição americana, foi bom ter zerado isso daqui. A gente continuou gostando estruturalmente, mas achava que o risco de retorno tinha piorado, tinha tido muito fluxo para o ouro ao longo dos últimos meses, e como você tinha uma situação onde ia ter menos gasto americano, você ia ter menos potencial de cair o juros real e, consequentemente, menos upside para o ouro. Tá? Então, a gente deu uma zerada na posição de ouro taticamente, e a gente segue nas posições de volatilidade que a gente já tinha, isso aqui a gente não mudou o portfólio, aquela posição comprada, a volatilidade da Bolsa Europeia vendida na Americana, a volatilidade da Bolsa Europeia é geralmente muito maior, porque é um índice mais concentrado, tem só 50 papéis, é um índice mais cíclico, com setores que dependem muito mais da economia global, então geralmente essa volatilidade é maior do que da Bolsa Americana, e geralmente em qualquer crise a volatilidade da Bolsa Europeia sobe mais do que da Bolsa Americana, então você vê isso aqui seria o P&L em pontos de volatilidade, simulando historicamente em relação ao nível atual de preço, você vê que é uma posição que historicamente tem um perfil de retorno bem atrativo. E, além disso, a gente continua aquelas posições relativas em volatilidade de moedas emergentes, apostando que a correlação entre depreciação das moedas emergentes e aumento de volatilidade vai diminuir. Então, o mercado precifica que, conforme as moedas emergentes vão depreciando, a volatilidade delas tem que subir. O que a gente acha que vai acontecer, e tem acontecido, inclusive, atualmente, é você ter uma curva mais flat, ou seja, mesmo depreciando ou apreciando, a volatilidade das moedas fica praticamente constante. Tá?